beleza? Estamos começando mais um Chega Aí. Hoje eu trouxe o cara aqui, Rascadu. Vamos falar um pouco aí da cultura Rastafari, música e várias outras paradas aí que o Cadu vai compartilhar com a gente. Chega, Massa. Rascadu. Bem-vindo ao Chega Aí. Graças, chega aí, irmão Vitor, produção aqui, né? Saudações em nome da Majestade Imperial, Haile Selassie e a empresa Menem, cultura Rastafari, música reggae, né? Cultura ancestral. Então, para nós é uma grande honra estar aqui hoje compartilhando um pouco da nossa vivência, né? Da nossa experiência com a música, com a arte, com a espiritualidade, com a agricultura, né? Enfim. Boa. Começando, já pegando um gancho nessa introdução, o que é a cultura Rastafari? Cara, Ou nem é o aham, termo correto, cultura? uhum. Como leigo, seria esse o termo? Como a gente definiria isso? O Rasta. Bom, primeiramente, assim, eu posso dizer o que eu consigo perceber, né? O que eu consegui absorver e o que eu consigo repassar. Não que isso seja uma verdade eh, generalizada dentro das pessoas que vivenciam a cultura Rastafari, né? Como eu digo, algumas pessoas têm essa semelhança, né, de pensamento e a gente vai seguindo nessa linha. Existem pessoas que assemelham isso a uma religião, tem pessoas que assemelham isso a uma cultura. Eu prefiro entender como um movimento, né? Como uma coisa que surge e vai se transformando, porque a gente trata de ancestralidade. A gente trata de espiritualidade, ancestralidade, agricultura, né? E os contatos através disso. Então, assim, o movimento Rastafari, na verdade, é um movimento ancestral, tribal, baseado nas tribos de Israel, né? Das tribos de Jerusalém, nas tribos de Abraão, Jacó, né? E então, assim, a base disso, né? Dessa família que é o Rastafari tem como herança, né? Então, o Rastafari, que é o Haile Selassie, que a gente fala, né? Ele é um herdeiro de uma família, de uma herança, que é essa família bíblica, né? E da qual a gente vem buscar essas inspirações, né? Então, isso existem muitos testemunhos, muitos relatos, muitos livros, né? Da gente pesquisar como essa família vivia, né? Então, pô, para quem já está um pouco mais dentro da história aí em casa, né, que está acompanhando essa nossa conversa, já vai se perguntar, pô, mas então ele está falando de Abraão, Jacó, rei Salomão? Salomão? Ele está falando da família de Jesus Cristo. Então, aí é por aí. É um movimento que também se tá até hoje, que é esse movimento crístico, mais de uma visão do Oriente, de uma visão africana também, né? Uma visão, né, hebreia original, não só uma visão é, europeia, uma visão romana dessa história, que também é importante, né, a espiritualidade de todos os povos, Sim. mas a visão de você buscar uma visão original. Então os rastas fazem essa pesquisa, né? A gente busca no Quebra-Negaste, a gente busca em vários livros apócrifos, e vai fazendo essa pesquisa sobre essas tribos, as tribos de Israel, né? Então, enfim, acho que deu para dar uma pequena abertura aí, como eu falei, é Legal. um tema vasto, né? Também porque o Rastafari também se assemelha a alguma coisa, pelo menos é o que eu percebo, ao xamanismo, porque tem essa parte de dança, tem a parte de música, tem a parte de absorver plantas de poder, tem a parte de alterar a consciência, né? Cânticos recebidos espirituais, né? Existem muitas práticas que até configuram isso que os antropólogos chamam de xamanismo, né? Então, assim, são práticas ancestrais. Por isso que eu falei, remete às tribos, né? É Pro tribal. leigo, essa questão do xamanismo é o quê? É uma religião? É um culto? É uma prática ritualística? Como Uhum. que o xamanismo entra dentro dessa cultura rasta e o que caracterizaria
esse termo xamanismo? Seria quando você tem uma prática de qual tipo, ou isso é uma religião, ou entra como algo de uma fé, ou uma prática, Uhum. como a gente poderia definir? Como eu falei anteriormente até sobre a cultura rasta, né? Então são a visão de vários irmãos, então existem várias teses sobre o que isso pode ser, né? Você me perguntou mesmo sobre a cultura rasta. E é uma cultura? Eu falei, é um movimento. Movimento. Agora, o xamanismo já é uma palavra que os antropólogos usaram Tá, para classificar as práticas ancestrais dos povos, saquei. né? Então foi como então o xamanismo não é assim uma religião, não é mas assim uma coleção de fatos que Sim. esses pesquisadores resolveram classificar assim. Todo aquele ritual ancestral de vários Exato, povos e como eles se relacionavam exato, religiosamente com esses rituais, essas práticas, eles atribuem com o termo xamanismo. exato, exato. Mas a palavra xamã é lá da Sibéria. Tem pessoas que sabem mais do que eu, né? Assim, mas é, não é um termo assim americano, não é um termo, né? É Uhum. um termo, outro termo que daí foi adaptado a essa realidade. E Rascadu, quando que você começou a ser um adepto da cultura rasta na tua história? Conta um pouco Uhum, da tua história, uhum, né? Como é que foi aí quando você era criança e como você foi se desenvolvendo até conhecer essa cultura. E uhum, aí, como você falou, cara, é isso que eu acredito, é assim que eu vou viver, esse é o meu modo de vida. uhum. É, na minha vivência, eu agradeço assim um parente meu avô, né, falecido, que ele quando eu tinha 5, 7 anos ou um pouco menos, um pouco mais também, eu tive esse grande contato com ele, que era uma pessoa que frequentava muitas religiões. Ele tinha essa curiosidade de ir na Umbanda, ele ia na Espírita, no Kardecismo, ele ia na Igreja Católica. Então ele fez eu fazer a primeira comunhão, crisma, essa coisa toda, né, que a gente faz. Ao mesmo tempo também eu fiz um curso espírita e ao mesmo tempo também que eu fui tomei lá os passes espíritas e também ia no terreiro de Umbanda. Então desde pequeno eu já fui absorvendo uma espiritualidade assim de tipo assim, porque tem pessoas que têm preconceito, mas nunca viu, né? Aí eu fui de pequeno já desenvolvendo o meu contato, né? Minha afinidade ou não com determinada casa ou religião. Ao mesmo tempo também que eu sou brasileiro, né? Era muito adepto do esporte, do futebol principalmente. Então, assim, caminhava a espiritualidade e o esporte lado a lado, né? Então, eu conheci uma doutrina também nesse tempo, que não é, aí eu falei algumas conhecidas, mas uma que talvez as pessoas não conheçam, que é a igreja messiânica, né? Então, na igreja messiânica, a turma lá tem uma certa pesquisa com a alimentação, de não ingerir alimentos com agrotóxicos, de falar que certo, tem as toxinas. Foi o primeiro lugar que eu ouvi falar que não podia tomar Coca-Cola, por exemplo. Até então eu tomava Coca-Cola como se fosse Uhum. água. E ninguém falava nada para mim. Era ali, aquela coisa, né? E ao mesmo tempo que eu fui vendo meu avô, que era essa pessoa super espiritualizada, mas ele tendo problema de pressão, tendo problema de diabetes, tendo problema de tabagismo, tendo diversos problemas de saúde, e aquilo assim, não remetia ele a uma mudança de nada, né? E essa igreja messiânica me colocou isso na cabeça. Ao mesmo tempo que, já falei em algumas entrevistas isso, eu vi um programa na MTV com o Marcos Mion, Sim. ele fazia umas traduções de alguns documentários, lá estava o documentário do Bob Marley, Time Will Tell, e aí ele fez uma tradução desse documentário do Bob, do qual o Bob falava várias coisas, inclusive sobre a erva, sobre a cannabis, né? Falava sobre o álcool, que o álcool era a destruição da humanidade. Esse era um outro problema da minha família também, meu Tinha pai, uma dos meus relação com o álcool. tios e tal. Então eu comecei assim, a gente começa. Isso é uma coisa, né? Porque assim, você conhece a verdade. Mas às vezes assim, o que é verdade? Sim.
né? Então é difícil dizer o que é a verdade, né? Essa verdade universal. Mas a gente sabe o que é mentira, por exemplo. Então, às vezes elas estão mais bem definidas do que a própria verdade, né? Então você começa já a definir a verdade a partir disso, o que é mentira, né? Então essas questões de alimentação, todas essas questões que eu estava propondo, né? Eu comecei a ver isso, que o álcool, na verdade, pô, para as crianças eles dão Coca-Cola, que é um tubo de açúcar. E para os adultos dão açúcar estragado, que é o álcool, né? Então é o açúcar em cima da humanidade, entupindo nós. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão de Aham. alimentação, né? Mas eu comecei esses questionamentos, até que esse meu avô faleceu e eu comecei a observar que a cultura Rastafari tinha, na verdade, uma coisa assim de empregar essa verdade. Uma coisa que as outras doutrinas não falavam muito, por exemplo, como eu falei, né, eu ia na Umbanda, espírita, ia no cristianismo, né? Até a igreja evangélica eu frequentei, mas nenhuma delas falava sobre agricultura. E para mim a agricultura é um assunto altamente ligado à espiritualidade. Não tem como você falar de espiritualidade sem falar de agricultura, porque a vida e a espiritualidade estão altamente ligadas. É lógico que para as pessoas do mundo elas pensam mais em espiritualidade na questão de morte, quando falece algum parente, etc e tal. Mas para nós a gente vê mais pela essa questão da vida, Modo de vida. modo de vida. Então a espiritualidade é a vida, então a agricultura. Então eu comecei a desenvolver essa percepção, né, de que a vida e a espiritualidade não podiam estar desligadas. Então eu entendi esse sistema também sobre o que é o corpo, o que é a planta corpo, como a gente pode desenvolver um melhor hábito, como a gente pode desenvolver potencializar a nossa saúde, ao invés de tipo assim nos entupir de coisas, né? Então eu comecei a entrar por essa peneira de tipo assim, pô, eternamente, né? Espiritualmente e materialmente ter que zelar a vida. Então, pô, começa com isso aí, com a água, começa com isso aí, com o alimento puro, começa com o esporte, com o movimento, né? Então, o movimento rasta, né? O Uhum. movimento Rastafari, você vai ver que isso aí é alimentação, é esporte, movimento, é arte e vida. É um modo de vida E é, mano. que está atrelado E é. a todo o comportamento e como vocês enxergam como a vida deveria ser levada em vários aspectos, né? Seja a alimentação, seja, como você falou, o esporte, seja uma crer em algo, se relacionar com alimentos, se relacionar com diversas coisas, né? E é, mano. E Boa. é. Cara, falando sobre essa questão do alimento que a gente mencionou mais brevemente ali, como é que funciona isso dentro dessa cultura? Você, assim, eu sei que vocês não comem carne, não ingerem bebida alcoólica, e fora isso, como é que é essa questão da alimentação? Tem alguma restrição, é, tipo, mesmo dentro do mundo, vegetal e tal, tem coisas que vocês podem ou não, ou em determinados períodos vocês têm algum tipo de concessão, isso se come em tal período, isso é sagrado, isso não é, como é que é essa relação? Porque, por que eu estou te perguntando? Até fazendo um paralelo, por exemplo, com o judaísmo, né? Onde você tem ali algumas regras de alimentação, onde você não pode comer determinadas coisas e certas coisas você tem que comer em determinados períodos, né? Uhum. Então, existe alguma coisa semelhante a isso dentro desse movimento do Rasta? É o movimento, né? Então tem várias coisas que foram geradas até através desse princípio. Por exemplo, na Bíblia a gente fala os judeus, né? É como você falar os paulistas. Quantos povos não existem em São Paulo hoje, né? Diversos. Quantas coisas. Então a gente fala judeus, aí tipo, assim, a gente massifica, generaliza um povo, Sim. que é os fariseus, os Saduceus. saduceus, os essênios, né? Os samaritanos, né? Então, os falachas, que são de outros lugares, mas judeus, né? Então os judeus tinham essa prática, geralmente, que você falou, né? Tinham certos hábitos de comer ou não comer certos animais, mas os essênios, que é esse povo de Enoque, que é esse povo que orientou a história de São João Batista, por exemplo, de Jesus Cristo, eles já tinham até uma alimentação mais crugívera ainda possível.
Já nem cozinhavam alimento por causa do fósforo, né? É isso que calcifica realmente os ossos, em geral. Então eles já tinham isso aí. Esses essênios não existe na Bíblia, por exemplo, uma palavra sobre os essênios, mas é o povo de São João Batista, Jesus Cristo, São José. Nem nos apócrifos? Nos apócrifos possa ser. Agora você me pegou, eu desconheço, mas assim, existe o evangelho essênio da paz, que é um apócrifo, né? Sim. E esse evangelho fala sobre esse povo. E esse povo já tinha um hábito alimentar de uma maneira. Ora, também tem esse lance que no livro de Atos explica um pouco melhor sobre isso. Como que os apóstolos de Jesus se tornaram carnívoros, por exemplo, né? Naquela situação de perseguição, aquela situação de guerra, sem segurança para a família. Pedro estava já em dias sem comer, entrando em tal lugar. Um resumo que eu posso fazer é isso, que Deus mostrou para ele que ele poderia comer qualquer coisa para sobreviver, ele teimou, e depois lá na frente ele viu que poderia comer e falou, não, pela sobrevivência eu vou. Mas as situações mudaram muito. Então esse código de não comer nenhum ser vivo já é um código ancestral. Como eu falei, né? A gente pesquisa a história dessa tribo. Então sim, tem vários códigos, né? Tipo, vários contratos para você entender certas frequências. Mas fora isso também é permear pela consciência, cara. É como eu falei, o que é verdade e mentira, né? Para cada um, né? É relativo. É relativo para cada um, né? Então, assim, do nosso ponto, é isso. Do nosso entendimento. O ser humano é um ser frugívoro. Muitas pessoas falam que a gente é carnívoro, mas não é, porque tipo assim, os carnívoros têm um estômago que tem 1 metro no máximo, e a gente tem 3 metros de intestino, então as carnes apodrecem tudo dentro do nosso organismo. A gente fala que a gente tem canino, mas a gente na verdade não tem. Né? Então tem algumas situações controversas dentro disso tudo. Né? E fora as, as outras e outras lendas que existem que, tipo, comer carne é uma coisa que vai te fazer bem, né? Porque, assim, na sociedade que a gente vive também tem uma coisa que as pessoas confundem a sanidade com a santidade também. E esse povo, assim, não é que eles queriam ser só santos, e queriam se tornar sanos. Então existem pesquisas ancestrais de seres que foram fazendo essas descobertas do que da planta corpo e de várias potencializações que você pode fazer no seu organismo, em vez de você tipo danificar ele, você destruir ele, você fazer uma alimentação que você vai tonificando o seu organismo, vai recuperando sua saúde, né, vai eliminando as toxinas. Então, dentro disso assim, existem alimentos e existem medicinas também. Por exemplo, rapé, ayahuasca, Santa Maria, ganja, né, São Pedro, cambô. Existem vários remédios que a gente possa conhecer aqui no Brasil, na América, na Europa, por exemplo, na África, né? Então, fora esses alimentos, você se alimentar naturalmente é você buscar remédios naturais. Isso é uma cultura que é a cultura dos curandeiros, dos bush doctors, né? Que são os curadores de ervas, né? Então, assim, existem, pô, uma ciência do Egito que fala que o nosso alimento é o nosso remédio e o nosso remédio é o nosso alimento, né? Então isso foi tirado de nós porque existem empresas que lucram com nossas doenças. Isso é claro. E essas doenças, por exemplo, estão relacionadas justamente a essas indústrias que fabricam esses alimentos, que são as mesmas que fazem os remédios. E aí você vai pesquisar, vai dar nas mesmas instituições. Tem uma ligação, faz um ciclo vicioso que volta sempre no mesmo lugar, né? Exatamente. E aí a gente, mas povo que nem a gente é tido como radical dentro da, né? Ou o cara quer se tornar santo porque ele tá só querendo comer bem, né? Então rasta é isso, é uma coisa meio que assim, cabocla nesse sentido. Não é que você quer ser santo ou você quer se tornar sano, né? Então assim, tipo, você vai tentando buscar chaves para você acordar também,
Que na verdade está todo mundo dormindo. Tem coisas que são coisas, tipo o vício, por exemplo, é um sono eterno. O cara acorda, pronto, curou, né? Então tem alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai buscando alinhar esse ponto da vida. Então isso é muito presente dentro da cultura Rastafari, dentro dessa ancestralidade tribal dos essênios, do Egito, né, da Jerusalém, Etiópia, né? Tanto que a gente está falando até disso, de comida, mas o jejum também faz parte, né? Uma coisa bem esquecida. Dentro dessa linha cronológica, vamos assim dizer, pelo menos como leigo, eu vejo que o reggae, ou esse movimento do Rasta, ele tem uma ligação forte com Salomão. A origem, não sei se é a origem do Rastafari, mas vamos dizer assim, o parentesco mais próximo com esse movimento vem do Salomão, vem dessa parte, ou está atrelado diretamente a toda a cultura do povo, das tribos, por exemplo, de Israel, das 11 tribos e tal? Uhum. Isso é uma vertente de uma tribo, vem de uma ramificação de uma tribo, isso tem a ver com o povo todo, e qual que é a ligação com Salomão, com a rainha de Sei. Sabá e por aí vai. Então, a rainha de Sabá, existem relatos que ela pode ter sido uma parentesca de Moisés. Isso é quase certo. Então, o rei Salomão se unir com a rainha de Sabá é uma vertente tipo de unir a África e Israel, né? Então já é uma coisa ancestral. O rei Salomão era da tribo de Judá, como você falou, né? Tem algumas tribos, Uhum. 12 tribos de Israel, e uma das tribos é a tribo de Judá, né? Que é a tribo de Jesus Cristo, a tribo de rei Davi, rei Salomão. Existem alguns conhecidos dentro da Bíblia que fazem parte dessa linhagem da tribo de Judá, né? Então, mas assim, a cultura rasta já é uma coisa que ela pode ter sido uma semente africana, pode ter sido uma semente judaica, mas na verdade a planta germinou ou nasceu na Jamaica. Então, assim, você entender que a Jamaica, então, pô, a gente estava falando de Rei Salomão, 500 anos antes de Cristo. Falamos de Jesus Cristo, ano zero, né? Uhum. 30, 40, 100, falamos do cristianismo. Agora, se a gente falar de Jamaica, a gente já joga a fita lá para 1400, onde os espanhóis começaram a conquistar aquela ilha Jamaica. Os espanhóis foram lá, tomaram ela ou em parte, das tribos arawaks, né? A Jamaica, que é a Jamaica, quer dizer, tipo, terra da madeira e da água, né? E nessa época os espanhóis e os ingleses começaram a transformar o Caribe num grande Alcatraz. Eles estavam ali, tipo, tirando os escravizados da África e nessa de trazer para a América, deixava nessas ilhas, para ficar mais fácil depois de levar para os continentes, né? Então a Jamaica já foi um Alcatraz. Logo na sequência, os ingleses tomaram a ilha, né? Então os ingleses tinham colônia na Índia também, Gana. Então juntou esse povo, essas etnias inglesas, espanholas, dos indígenas da Jamaica, de alguns povos da África, né? Então juntou isso tudo naquele caldo de que se pode dizer que ali nasceu o movimento Rastafari. Por exemplo, no Brasil a gente tem aqui colônia de Portugal, então entrou pessoal de Angola, Moçambique, né? Então entrou assim os orixás no Brasil. Os orixás se juntaram com uma história ali cristã, deu um sincretismo que nasceu a Umbanda, por exemplo. A Umbanda é uma coisa que nasceu no Brasil, né? Então, mesma coisa com o Rastafari. Rastafari não existia na África como é concebido. Ele nasceu na Jamaica, nesse formato. Então, os ingleses e esses próprios africanos já traziam um pouco dessas memórias judaicas, já traziam um pouco dessas memórias dos novos cristãos, né? Que é esse povo que a gente conhece como os cristãos hoje, mas são os novos cristãos, né, nessa época. E aí isso se forma através de uma profecia de
um ascendente de escravizados chamado Marcus Garvey, né? Marcus Garvey ali absorveu também uma mensagem que vinha do ska, vinha de um não sei que ritmo que tinha naquela época, mas que falava isso: olhe para a África, onde um rei preto vai ser coroado. Então, a partir dessa frase é que se nasce, posso dizer que nasce o movimento Rastafari. Tá. Quando se diz assim, um rei africano, um rei africano vai ser coroado, né? Então esse rei foi coroado a Haile Selassie, e aí começa esse movimento que até então era um movimento panafricanista, que estava existindo na África. Ele se transforma no etiopanismo, que depois se transforma no Rastafari, na cultura Rastafari, no movimento Rastafari, né? Eu, o Marcus Garvey, você comenta um pouco sobre ele, que eu sei que você falou da importância dele no Rasta, mas qual que é a história dele? Eu acho que muita gente não conhece, né? Quem Uhum. foi aí a história do Marcus Garvey. Então, Marcos Garvey, ele é uma figura muito importante para o movimento africano no geral, no contexto geral, né? Porque ele é uma pessoa que vem nessa afirmativa do contexto secular, né? Daquele contexto secular, daquela militância secular, do que do reconhecimento do ser humano como um todo, né? Das raças, né? Aquele momento em que as pessoas eram escravizadas, né? Tanto os africanos, indianos, como povos que foram barbarizados pelos europeus principalmente, pelos americanos principalmente, né? Então Marcus Garvey nasceu dessa sede de liberdade e dessa sede de reconhecimento. Então foi uma pessoa que se instruiu, conseguiu se alfabetizar, conseguiu ler, conseguiu escrever muito, né? Conseguiu ajudar muito no movimento a se desenvolver nessa questão dos seus direitos iguais, né? De se pronunciar. No movimento Rastafari, como eu falei, ele teve uma importância muito grande, porque ele que profetizou esse e deu esse reconhecimento a um rei africano, falar: nós temos um rei também africano, né? Porque naquela época era só a Rainha Elizabeth. Não, nós temos um rei também, nós temos um reinado também, nós temos um povo também. Então ele foi aproximando essas realidades, e no âmbito assim mais assim, como posso dizer, prático, né, útil, eu sinto isso, que ele trouxe um estímulo em desenvolvimento industrial, principalmente, em desenvolvimento de autossuficiência, principalmente, né? Ele tinha um sonho também de África livre, de você voltar para a África, dos africanos desenvolverem as suas empresas, né? Os seus programas, os seus trabalhos, né? De serem os seus líderes, né? Então ele incentivou muito isso, assim. Eu acho que a mensagem principal de Garvey para o mundo é essa, né? Que tipo assim, sejamos todos líderes, né? Então a gente pode usar, Obama foi influenciado por Garvey, Bob Marley, Nelson Mandela, e podemos usar diversos outros outras Exemplos aí. lideranças, inclusive, né, nós assim, né, nós mesmos, e tantos outros do movimento Rastafari, reggae, que usam uma Garvey como um estímulo para continuar se desenvolvendo, né? É uma Uma referência referência. nessa cultura geral. Pelo que você falou, nessa questão da representatividade, né, do povo africano, de ser o protagonista, na verdade, não só coadjuvante da própria história, E né? essa, Lutar para que o povo fosse protagonista da sua história e conseguisse enxergar o próprio valor enquanto povo, por mais que tenha ouvido essa barbaridade de escravidão e tudo mais que de alguma forma tentou apagar ou diminuir a história do povo africano, né? exatamente, cara. Ele tem essa grande importância para Legal. todos nós. Cara, vamos falar um pouco da tua música, né? Como é que você entrou na música? A gente começou numa linha do tempo aí, foi discorrendo sobre alguns assuntos. Uhum. E em que momento dentro dessa tua caminhada você falou, cara, é isso, música, quero fazer música, quero compor, quero cantar, quero ter uma carreira. Uhum. Foi acontecendo muito naturalmente, né, velho?
Na verdade, assim, eu sempre fui um aluno péssimo na escola. Repeti várias vezes por causa de falta, inadimplência, nota baixa. Tinha, assim, muito... Não conseguia me concentrar na escola. Mas eu gostava muito de história e de literatura. E o professor de literatura ganhou que eu gostava disso e começou, né, o professor Gilberto, e ele começou a me incentivar a escrever mais. Ele falou, pô, você tem uns textos meio loucos assim, né? Tipo, porque eu escutava Racionais na época um Sim. pouco também. Escutava de tudo, sempre gostei muito de música, na verdade, né? Mas eu tava nesse contexto essa época. E comecei a escrever algumas coisas que ele falou, pô, legal esse texto, legal esse texto. E eu comecei a querer musicar esses textos, né? E aí meu interesse pela música foi isso, começar, tipo, desenvolver, além de escrever, querer, tipo, ver aquelas linhas Ganhar ter corpo e vida, vida. tá ligado? E aí, como que eu comecei a estudar, né? Pô, conheci pessoas muito bacanas nessa jornada. Minha primeira banda, Gandia Zumba, tive uns amigos muito bons de música. Pôde dar vários toques, nesse sentido de, tipo, ritmo e afinação, principalmente arroz com feijão, né? Então, É o básico, mas muita né? gente peca nessa parte, né? Fazer uma base bem Aquela base. feita, buscar afinação bem feita, né? E aí fui me aprimorando. Pô, nos primeiros anos eu andava com o violão nas costas, né? E isso, assim, vem numa pesquisa também que eu sempre, como eu falei, como eu conhecia já essa missão espiritual, eu fui indo pelo caminho da música consciente, né? Então eu fui pescando, pescando, traduzindo letras, traduzindo coisas, até chegar àquilo que eu achei interessante. O reggae foi um desses encontros, Beatles foi um outro encontro desse, como eu falei, o rap um Racionais, Uhum. em partes também, posso dizer que eu curto tudo de Racionais, mas né, uma parte assim consciente eu posso dizer, né? Acho que até o Mano Brown já falou que nem ele gosta. É, tem coisas que nem ele curte mais, né? Eles mudaram muito, né? A visão de mundo e... Não visão de mundo, mas eu já vi umas entrevistas dele que ele fala que o que eles fizeram naquela época era para aquela época, né? Aham, Exigia que fosse daquele jeito exato, porque era aquela época. Hoje são exato. outros tempos, né? Mas voltando aí no... Mas é isso, né? Eu fui traduzindo isso, então eu curtia muito rock também, época de MTV, clipe. Então eu fui selecionando a partir disso, porque comecei a ver, tipo, nossa, coisa que eu achava até interessante musical, comecei a descartar porque eu não achava a mensagem interessante. Foi aí que eu cheguei no reggae, que eu achei a mensagem mais compatível com aquilo que eu estava estudando, de universalidade, né? Não vamos dizer nem espiritualidade, de contexto de vida, de tipo assim, de, 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 de uma coisa que você sabe que vai ser assim para você útil, né? Não só o caso de uma mulher ou o caso de uma situação que o cara quer se fazer mais do que o outro, ou de vaidade, ou disso, não uma música nesse sentido. Uma música que te desse um impulso para quem estivesse ouvindo, de falar, pô, essa ideia, velho, pô, mano, é por aqui, pô, então daí a gente começou a fazer essa pesquisa. Então eu comecei a evoluir minha música muito a partir dessa pesquisa, né? De buscar referências nesse sentido. Então, pô, eu fui encontrando. Hoje em dia eu posso dizer, né? Pô, escuto de tudo. Porque eu fui buscar os bons dessa coisa de falar a verdade em cada estilo de música. Sim. Então, Foi garimpando é, artistas que tinham uma mensagem a ser passada, exato, exato. independente do estilo musical. Exato, exato. Não que eu não escute também música de amor, não estou dizendo disso, né? Tem muitas pessoas que têm verdade no coração e expressam isso de uma forma muito Sim. boa. O que você curte de música que você pode dizer pra gente fora do, do reggae e no reggae? E sem ser Beatles que você comentou. Aham. Então, eu escuto, pô, de rock, meu, eu gosto muito de Beatles, Bob Dylan, até um pouco de Rolling Stones eu ouço, né? Pô, agora me foge um pouco, até Neil Young, sei lá, algumas coisas assim antigas. Brasil, eu ouço
coisas assim conhecidíssimas de Gilberto Gil a Benjor, Legal. a João Gilberto da Bossa Nova, Yamandu, a Bom também. Violão. não, acho demais. Bossa Nova, MPB, acho assim uma coisa incrível, né? Caetano Veloso, e, enfim, ouço um pouco de jazz. Ultimamente eu estou ouvindo bastante música africana, né? Mulato e música etíope. É, no reggae eu sempre, pô, daí o reggae eu ouço há muito tempo, né? Então eu ouço do dub, as coisas novas do reggae revival, né, que tá aí. Então é muita coisa que eu ouço. Brasil, reggae, que você acha interessante no Brasil, assim? Brasil, cara, Brasil tem muita coisa boa, né? Brasil, por onde você vai, a turma fala que depois da Jamaica, o melhor reggae é o reggae brasileiro. E o reggae de São Paulo também é um reggae que é muito ouvido, né? Então, pô, aqui em São Paulo tem Junior Dredd, Dadaiuti, Mato Seco, Jai Haas, né? A nossa, tem Nazireu Rupestre, tem Etiópicos, Planta e Raiz, né? Que já é uma outra vertente, mas está aí organizado. O Adonai, que está aqui por São Paulo, Cidade Verde Sounds, né? Jauni, lá de Teresina. Pessoal do Reg Lions, lá do Rio Grande do Sul. Cara, tem muita coisa legal, né? Fora Solano Jacob, Leão de Israel. Pô, tem vários amigos que eu não citei aqui, mas que é muita coisa. Que é legal pra caramba. Uhum. Desculpa interromper, gente. O áudio daqui influencia Como assim, já? porque ele tava abaixo do note. Não, do Note não. Não? Não. Suave. Se tiver entrando na linha de áudio aí do UBS, vai que vai. Tá aqui, tá no mínimo aqui. Não, tranquilão. Raz, sobre som e música, o que você tem de projeto aí, tipo, pra sair? O que tem de show? O que tem de coisa acontecendo aí? Porque a gente sabe que a pandemia deu uma quebrada, todo mundo parou durante um Uhum. tempo. Eu vi a tua live lá, gostei pra caramba, achei top. Massa. E o que tem hoje? Eu sei que você vai viajar também, então comenta um pouco sobre o que tem, o que vai rolar, até pra galera que for acompanhar já saber e meio que falar, pô, legal, vai ter isso, vai ter aquilo. Uhum. Massa, velho. O começo da pandemia deu uma assustada pra nós, né? Com certeza, pra todo mundo. Foi um momento bem difícil, porque a gente basicamente perdeu a nossa profissão, Uhum. né? Eu, como vocalista, posso dizer que eu fui privilegiado, porque os vocalistas, de uma maneira, são privilegiados nesse sentido de terem tido alguns trabalhos a mais. A gente começou fazendo umas lives pela música, pela arte, somente. Nada de dinheiro, nada disso. Era só a organização. A gente sempre teve outros trabalhos além da música também, né? Então a gente vai se organizando. Mas os primeiros tempos ali foi assim, até que a gente adequou a nossa produção. Então, mandar um salve para Beatriz Barros, nossa produtora, né? Banda de Airras. Dar um parabéns para ela pelo trabalho executado sempre. Ela chegou com a gente nessa manifestação de editais culturais e a gente conseguiu ser aprovado pelo edital da Secretaria Municipal de Cultura, né, e o governo federal, que é o Aldir Blanc. Então eles deram para a gente 4 lives do nosso canal e um cachê para a gente poder executar isso, né? Então isso, pô, já deu um alívio para a gente, porque estava sem fazer show, então esse ano a gente entrou com essa. Fomos aprovados agora pelo edital do REG, né? Então agora novamente a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo vai estar ofertando para a gente a gravação do disco, nosso disco brasileiro. Então a gente até o final do ano tá com isso pronto para lançar o ano que vem, começo do ano que vem a Jai Haas chega em 2022 com um disco novo, a banda, através desse edital. Então são duas coisas importantes para a banda de Haas, né? Até nesse sentido desse patamar governamental, dessa abertura do próprio governo para a arte, nesse momento que a gente até se assustou, né? Porque os governantes
cortaram verbas da cultura e a gente ficou assim até nisso. A gente falou, caraca, fechou o Já show, tinha a pandemia fechou ainda. tudo e tal, como é que vai ser? E acabou que a gente, pô, só pode dar graças aí a Já e aos trabalhadores, né, por esse empenho que a gente conseguiu manifestar essa obra, né? Do meu trabalho pessoal, eu estou lançando agora um disco, não que o de Arras não seja meu pessoal, é meu pessoal também. Mas assim, eu tô com um trabalho novo com o DJ Gusta e uma produção também da Beatriz Barros, alguns músicos convidados que chamam Cada Vez Mais Rasta, que é um disco que a gente criou na quarentena, né? Nesse momento também de a gente estava ali e eu com esse meu amigo que é o Gusta, a gente indo ali direto na casa dele, a gente, pô, vamos gravar um disco acústico, vamos, surgiu a ideia, a gente gravou rapidão e fez o disco e Uhum. produziu e aconteceu. E a gente vai estar lançando agora. Daqui a um mês a gente lança mais uma música e depois a gente fecha o EP. A Cada Vez Mais Raça já está no ar. Tu pode acompanhar tanto o clipe quanto a música nas plataformas Boa. digitais. Pode dar o linkzinho ali no Instagram também da Quiser música. aproveitar e já falar suas redes aí pra galera seguir Yeah, e dar uma olhada no trabalho, pode yeah. mandar. Então, o meu é Rascadu, né? Arroba Rascadu e da banda oficial de Arras, né? Boa. Segue aí, pessoal. Yeah, mano. Então estamos nessa missão. Fora isso, tem um clipe Canoa Quebrada que eu fui gravar com meu amigo Bruno Huart lá no Ceará. Legal. E a gente tá trazendo aí logo mais esse clipe. Música boa, hein? E é, mano. Música boa. Estamos indo pro México agora produzir também uma música com um clipe pra lá. Agora, pra essa semana. Então vai vir uma novidade por aí também. Bom, eu acho que por hora que eu lembro é isso. Bastante coisa. Bastante coisa, cara. Pô, Alisson, top demais. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui para pedir para vocês aí se inscreverem no canal. A gente sempre pede nos vídeos, mas tô olhando até aqui para vocês que estão acompanhando aí. Cara, o projeto é independente, né? A gente tem total interesse em trazer pessoas legais como o Rascadu, que está aqui com a gente hoje, e vários outros convidados que a gente já trouxe aqui e vai trazer. Tem muita gente legal que a gente quer trazer aqui. Mas é assim, né? Todo projeto independente é mais difícil. Então, vocês curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando com a galera, fortalece essa nossa rede para os próximos que vão vir, para a gente conseguir levar a mensagem. Né? Quando você fala de veículo grande é mais complicado, que existe toda uma política, um mainstream ali, onde vai ser sempre as mesmas pessoas e sempre, né, os mesmos rodando. E o nosso objetivo aqui é ter um espaço democrático, então fortalece a gente aí, se inscreve no canal, para a gente poder conseguir tracionar e ter uma projeção bacana para poder continuar trazendo gente legal aqui. Beleza? Jé, quer fazer alguma pergunta? Well, Eu tenho uma curiosidade, Raça. aham. É bem difícil a gente saber exatamente como é a cultura Rastafari, ainda bem que você falou um pouco por cima. Pra galera que tem curiosidade em seguir, em conhecer mais, existe algum lugar que cola todo mundo? Pra galera saber o que é realmente o ensinamento? Porque tem muita gente que não que tem interesse, mas não sabe onde ir, não sabe quem procurar para poder conhecer mais. Aham. Bom, é uma coisa assim que, na verdade, a cultura rasta não é uma coisa assim muito popular nesse sentido, de que arrasta multidões ou massas, né? Então isso já é um ponto. Agora, é uma cultura que ela é mais comum em língua inglesa, né? Ela está no inglês, ela está na Inglaterra, ela está nos Estados Unidos, ela está na Jamaica, ela está na África, né? Então, existe todo um trabalho de uma geração que vem vivenciando isso, porque no movimento, vamos supor, no Brasil, a gente tem essa realidade desde quando o Bob Marley atracou aqui. Na Jamaica a gente já estava falando de 1930. No Brasil, o movimento Rastafari só foi chegar visualmente nos anos 80, com o reggae ali, como eu falei para vocês, sem a turma ainda pesquisar o que que era a letra, por mais que o cara sabesse que é uma coisa assim, tipo, stand up for your rights, né? Tipo, levanta pelos seus direitos, alguma coisa assim, né? E se identificasse com duas ou três palavras num refrão, às vezes não sabia o que dizia toda a letra. Ele entendia a militância do gesto do Bob Marley.
Ele entendia a militância do gesto da cannabis, de alguma coisa assim, de espiritualidade, que acabou num gesto caboclo, de uma espiritualidade mediúnica, talvez uma pessoa de Salvador, da Bahia, foi colocando esses adereços de dreadlock e tudo, né? Mas, assim, aquela questão da essência do Rastafari ainda não estava sendo muito conhecida no Brasil, né? Então, assim, até que chegou os anos 2000, alguma outra galera começou, tipo, alguns universitários começaram a simpatizar com o movimento também, tanto em Salvador, quanto em São Paulo, quanto em Rio de Janeiro, e que daí começaram a dialogar e traduzir alguns documentos. Então, que foi começando a se colocar uma transparência no sentido até de Haile Selassie, por exemplo. Porque o que se tinha conhecimento de Selassie é o que? Nem o que nem a escola falava. A escola não falava da história da África, por exemplo. Agora que está falando alguma coisa. Então você procura no Google alguns delatores, por exemplo, falando de Haile Selassie. Às vezes é assim, Jesus Cristo foi condenado também na época dele, como uma pessoa, né? Então assim, essa condenação está ali. Mas, abre um pouco mais essa questão do Selassie, porque a gente ouve muito se dizer esses termos, mas muita gente não tem a mínima ideia do que seja. Aham, Tenta abrir um pouco mais esse tema e essa história e aham. como isso pode ser percebido dentro da cultura do Rasta, e, enfim. Então, como a gente estava dizendo, né? Assim, como a gente não estuda a história de África na escola, então é um contexto que não tem como passar no vídeo também. Hoje em dia a gente tem que pesquisar e pesquisando o contexto de África para entender, né? Mas Haile Selassie foi um ser muito importante, né? Um governante muito importante para a África e para a história do mundo, que ele sempre trabalhou em prol da união universal. Foi sempre o consultor da ONU, foi sempre um pacificador, sempre trabalhou nessa linha crística e desenvolver a união das igrejas, desenvolver a união das pessoas, etc e tal. Mas, por um lado, foi sempre muito atacado por ser um monarca. Então, isso aí, como eu falei, tem que pesquisas. Eu sou um discípulo, eu sou um seguidor de Selassie, então eu sou um defensor, um advogado da majestade, porque eu amo o imperador Haile Selassie pelo que ele fez, né? Agora, como eu estava falando, isso está sendo traduzido para o português. Mas entra num contexto, porque assim, os Rastafaris na Jamaica não é um grupo. Assim, que nem os cristãos no Brasil não é um grupo. São vários grupos de cristãos. Que os católicos e os evangélicos são cristãos, mas a crença deles em Cristo e na própria cristandade difere muito. Tanto que eles brigam por causa disso. Sim, Os judeus também brigam por causa disso. Então, dentro da cultura Rastafari também não é diferente. Existem ordens dentro da cultura Rastafari que divergem. que acredita que Selassie é, por exemplo, Jesus Cristo e próprio Deus, por exemplo. Porque as pessoas me perguntam, mas e Selassie para você é Jesus Cristo? Existe uma ordem dentro, né, um segmento dentro do movimento Rastafari que acredita que sim. Assim como existe um outro que acredita que é uma outra pessoa, é esse Cristo. E assim como existe um segmento dentro da cultura Rastafari que fala que Cristo é o Cristo e que Selassie é um familiar, um parente de Jesus. Então, pra vocês entenderem que existem, não vamos dizer assim, existem entendimentos diferentes da própria pessoa, de uma pessoa, dentro do movimento. Você não pode dizer assim, essa pessoa é a mesma pessoa para todos os rastas. Não sei se eu consegui ser claro, né? Não, sim, diverge, né? Exato. Dentro. Então, no Brasil, no Brasil, só veio para o Brasil oficialmente uma dessas casas, um desses segmentos da cultura Rastafari no Brasil. Oficialmente, que é a Yabic, que é umas pessoas que andam de turbante. Essa foi a única que foi comunicada na Jamaica. Veio um cara pra cá e, mano, tá certo, então vem, chegou, beleza. Tá aqui, fez a coisa acontecer e tal.
desse jeito, poucas pessoas, 10, 15, 30 pessoas, nunca passou de 100, né? Porque ainda tem todo um preconceito, é toda uma situação, né? Agora, existem pessoas que simpatizam com a Ordem Nayabing, por exemplo, mas comunicam de leve e ainda nem tanto, conseguem estabelecer um contato com as casas de lá. Então, aqui no Brasil acontece muito esses movimentos familiares, de pessoas que têm crenças na cultura Rastafari, mas não é nada oficial, assim. Ninguém conseguiu sair do Brasil e aprender uma coisa assim. É que nem você ir, sei lá, para um lugar distante e uma pessoa falar, ah, eu sou da Umbanda, e pô, daí o pessoal vai lá e canta uns pontos ali e tal, mas ela não vai chamar uma gira ali, fazer uma coisa ali acontecer, entendeu? Né? Para ser mais assim popular, né? Para a turma entender, né? E não existe aqui no Brasil uma organização unificada, vamos dizer, como seria uma igreja, como seria um movimento religioso com uma estrutura é, hierárquica e organizacional, assim, né? Dando um exemplo de uma igreja por conta disso, porque a igreja ela funciona mais ou menos como uma filial. Então você tem o bispo, depois o padre, ou você tem uma igreja grande, uma igreja pequena, e tem uns polos independentes. Vocês não se reúnem desse formato, a reunião e essa vocês comungam, na verdade, de uma forma espontânea você arrasta, um outro arrasta e vocês se juntam e é isso. Não é um culto, não é uma coisa voltada como uma religiosidade de uma igreja, por exemplo. Uhum. É, então, existia um grupo também aqui em São Paulo que chamava Congonaia, né? E esse grupo era da Guiana inglesa. E eles vieram para cá, eles tinham uma vertente que era como se fosse uma mistura de duas ordens, dois segmentos rastafares, né? Então, como eu falei, como é língua portuguesa, aqui no Brasil, a turma começou a misturar, dentro do próprio movimento Rastafari, fazer coisas assim, tipo, o cara era da ordem Nayabing, mas ele usava turbante da tribo, Uhum. começava a fazer essa, Misturar essa tudo. mistura, e ao mesmo tempo tinha pensamentos que divergiam, então o cara aprendia uma coisa com o Rasta, com o outro ele já falava. Então, como eu falei, agora que eu sinto que a gente está começando a despertar para entender o que são as casas Rastafari, o que cada uma tem como identidade. Assim, no ano de 2016, veio o grupo RUF, né, que é o Rastafari United Front, veio para o Brasil. E eu mesmo faço uma cerimônia é, original. A gente faz uma cerimônia original no Brasil, da qual eu uso o chá do Santo Daime dentro da cerimônia Rastafari, Como é uma cerimônia Rastafari? E o né? que é uma cerimônia Com Rastafari? os tambores, né? Tipo assim, a cerimônia Rastafari, ela, tipo assim, tem a leitura dos salmos, basicamente, Que são né? livros apócrifos ou Os os salmos de salmos Davi. de Davi? É, Tá, então não é um é. apócrifo, é um próprio Basicamente, assim, são as leituras dos Antigo salmos Testamento. e esses cantos na Yabing, que é um toque, como se fosse um toque do coração. Tum, 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 tum. E os cantos em cima dessa batida, organicamente, né? Então, assim, a cerimônia se dá através disso. Então, o patrimônio é vasto, né? Por exemplo, na África, existem cerimônias dessas que duram 3 dias. Então, porque eles têm um patrimônio de cantar 500 músicas dessa. Já tem uma herança, já tem um patrimônio de ter uma cerimônia espiritual de um patamar assim fino, que eles conseguem cantar várias horas e levar aquela cerimônia durante várias horas, né? Então, assim, aqui a gente ainda faz uma cerimônia que ela pode durar 3 horas, 4 horas, pelo que a gente conseguiu absorver desse conhecimento, né? De poder reproduzir esses cânticos, né? Então, tudo vai ser disso aí, né? De você estudar, pesquisar a cerimônia, pesquisar os cânticos, basicamente, fazer uma pesquisa. E pegando um gancho no que a Jéssica tinha até comentado, por exemplo, se uma pessoa quiser ser um rasta, por exemplo, ela teria um lugar onde ela poderia falar, olha, eu quero me unificar a vocês, ou ela teria que pesquisar isso por conta própria? Como que é isso na prática? O cara fala, que nem você, lá atrás você começou a ter contato com
com o movimento Rastafari. Eu imagino que você pesquisou coisas só, mas chegou um determinado momento da sua vida que você encontrou um grupo que compartilhava da mesma crença, Aham, das mesmas práticas, aham. enfim, como é isso, né? Isso fica ao acaso, ou tem um lugar, ou tem um local, uma cidade, um pico que você fala, você for ali, ali tá a galera do Rastafari, ali você vai ter contato com a cultura. Então, agora aqui no Brasil tem alguns grupos, né? Como eu falei, tipo, eu tenho um grupo que é um grupo que não tá ligado, embora eu esteja ligado a vários elders de várias casas, eu tenho esse meu trabalho específico, né? É, existem alguns grupos que estão buscando essa ordem, que é a primeira ordem Rastafari, o primeiro segmento, que é a ordem Nayabing. Uhum. Então, tem um priest, inclusive em Salvador, Ras Benjamin. Então, ele está nesse serviço sacerdotal no Brasil. Poucos que eu conheço nesse sentido, ele é um deles. Aqui em São Paulo tem a Bic Brasil, que também tem no Sul, que é esse segmento dos bobachantes, né? Então, a turma pode buscar isso aí. E as 12 tribos de Israel não existem no Brasil ainda, né? Então existe no Brasil muito isso, né? Esse movimento reggae, esse movimento da galera que consagra a ganja, que está em casa, que pesquisa a mensagem de Selassie. Tava no movimento crescente, aí veio a pandemia e deu Uma queda. uma certa brecada no movimento. Mas como eu falei, a coisa está se abrindo devagarzinho, né? É um plantio, uma árvore ela leva tempo Sim, para, sim. né? Então, legal. Você estava falando da ayahuasca. Aham, E aí a gente fez outras perguntas. Como é que foi essa experiência? Ou como é que é essa experiência da ayahuasca? Com que frequência você aham. utiliza? No meu caso, cara, eu conheci a ayahuasca, que nem você falou, né, na minha pesquisa sobre o movimento Rastafari, não existia poucos, né? Porque eu já vivencio isso aí há 22 anos, mais da metade da minha vida já, né? Nesse compromisso. Então eu conheci um elder jamaicano que veio para o Brasil, passou para Guiana, desceu ao Amazonas e comecei a conhecer os povos indígenas e o Santo Daime, com o Padre Sebastião. E eu conheci ele em São Paulo. E eu, assim, eu vim de área periférica, né? Assim, a gente teve acesso, assim, tudo que está no gueto de alguma maneira, nesse sentido de, tipo, adolescência, de busca, de escapismo, de aventura. Mas, como eu falei, eu sempre busquei o esporte e a sanidade. Então, eu nunca tive curiosidade em, tipo, usar droga, ficar, sabe, viajando. Bebi pouco e já não curti tanto assim, né? Porque para mim então existe isso, plantas que você perde a sua consciência e plantas que você ganha consciência. E eu fui ganhando esse lance que o álcool faz você perder a sua consciência, né? Você não consegue dirigir, você não consegue, ao contrário da ayahuasca, por exemplo, né? E esse Rasta conheceu e ele que me indicou, ele falou: "Meu, você tem que conhecer os verdadeiros curandeiros da terra, tomam esse sacramento". E eu fui tomar para me curar, né? Para limpar minhas coisas ruins. E aí dentro daquilo existia visões, continha, eu nem sabia. Continha todo um poder ali dentro. Você tá até vendo os quadros aqui, né? Tipo, que a força esteja nesse lar. Por favor, não me faça usar a força, né? E essa coisa, né? Essa força, ela é muito simples, todo mundo vê, passa por ela, mas não procura compreender, né? Então essa ayahuasca, ela foi me despertando como eu falei, né? Ela vai te dando consciência. Eu fui tomar a primeira vez, tive visões impressionantes, do qual eu falei, meu, agora eu acho que eu estou entendendo um pouco aquela lá que eu tô lendo na Bíblia. Porque a Bíblia tem muita coisa ali que às vezes um evangélico não vai entender. É só, por isso que fala, né, a loucura de Deus, Sabedoria. a sabedoria de Deus é loucura para os homens, Uhum. né? Porque tem muita coisa que só uma outra dimensão vai te explicar, né? Então, ou a ufologia, ou tem vários casos ali, tem tudo ali que a gente conversa hoje em dia, tem ali dentro já. Então tem esses assuntos. E eu fui me remeter a isso, que esse chá era meio que aquela mesma coisa que o Jesus deu na ceia para os apóstolos, aquela mesma força que se abria, aquela mesma coisa ali.
Então que eu comecei a desenvolver um compromisso com isso, né? Porque a ayahuasca quer dizer vinho das almas ou chá das almas, né? Então por quê? Porque desenvolve esse diálogo de você já ir nascendo ou renascendo na espiritualidade, porque é muito isso, né? A gente, na verdade, tem um espírito que está animando o nosso corpo, então a gente precisa desenvolver, saber o que é o corpo, saber o que é espírito. E essas medicinas vão nos ajudando muito a alinhar isso tudo, né? Tanto a cannabis, quanto a ayahuasca, quanto, enfim, quanto qualquer outra agente, ser divino que existe na floresta, né? Então o reino vegetal ele vem ensinar muito. Os grandes mestres, na verdade, da humanidade estão aí dentro do reino vegetal, né? Sobre essa questão das plantas e ervas, eu vi que dentro da questão da ayahuasca existe quase um ritual, ou um ritual de fato, para que você possa ali fazer uso e, como você disse, ter uma expansão dessa consciência. Qual a relação da cannabis? Porque, por exemplo, eu vejo que a cannabis ela é utilizada, mas não é dentro de um ritual. Ela é utilizada durante o dia, ou enfim, num momento em que a pessoa quer utilizar. Mas existe também uma relação ritualística para o Rastafari com a cannabis ou não? Ou ela é uma erva Aham. que vocês vão utilizar para consciência e tal, mas não necessariamente ela tem que estar atrelado para ser usada dentro de um rito, porque muita gente tem também dúvidas sobre Aham. isso. Cara, às vezes tem umas pessoas que ficam meio assim comigo, como eu vou refalar de novo. Cada um é um. A Yanai, o que eu percebo é o que eu posso dizer, Uhum. né? Então tem gente que não concorda com o que eu vou dizer, mas respeito o máximo também. Mas eu acredito assim que isso que diferencia o movimento Rastafari de outros movimentos, porque o ritual é a vida. Então, por Rasta, é um pouco disso. Você ritualizar a sua vida inteira. Então, pô, o momento que você acorda, que ritual, velho. Você acordou, levantou o olho, tá vivo e tal. Você acorda, vai ali, vai no banheiro, lava o rosto, né? Aquele lance ali, né? Que história, né? Que é isso que você vai fazer todo dia. Aí você vai, o ritual de alguns é acordar e escovar o dente. O outro é acordar e já tomar um banho. Outros é acordar e tomar um café e depois tomar um banho. Outros não. Cada um tem um ritual. Uhum. E fazer a comida é um ritual. E comer a comida é um ritual. E assim, a vida com Deus é um ritual. Se essa é a palavra ritual, né? Mas, tipo assim, então, na verdade, tipo assim, a gente tem que despertar isso. Que a gente tá com Deus o tempo inteiro e se a gente tem o melhor amigo o tempo inteiro, né? Então a gente vai o tempo inteiro, assim, de alguma forma dialogando, porque esse ritual é isso, né? Você dialogar com uma força superior. Então, se você pode acordar e já fazer isso, né? Direto, né? Ou mesmo quando vem a força negativa, você tá ali nessa história. Então, o Rastafari fala que Rastafari é vida por causa disso, né? Então, é, existe um ritual para consagrar Santa Maria. A ganja, pode ser, tem gente que pode colocar aqui na mão e fechar o olho e não sei o que, e pá, daí, tipo, de repente acendeu aqui e já tá, tipo, com o pensamento em outra coisa. Existe uma pessoa que não vai fazer, não desmerecendo quem faça uma Uhum. meditação antes, mas às vezes a pessoa não tá fazendo ali, mas tá ali, ó, quietinha na dela e tá rezando mais do que aquela e tá passando. Então eu sinto que é uma coisa que a gente expressa, né? Seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Então o seu ritual você pode estar fazendo ali todo dia, né? Então isso aí é muito louco, porque quando eu estava fazendo a primeira comunhão, uma freira me falou isso. Ela falou: "Você pode escovar o dente rezando". E eu falei: "Meu, como assim escovar o dente rezando? Que freira maluca?". Que é uma questão de você estar conectado com Deus o tempo todo e não necessariamente só no rito da Tá oração ou da ligado? reza, E né? ela me passou a chave, a Sim, freira ali, tipo, passou a chave de moleque, a coisa ficou na minha cabeça. Nem lembro o nome dela, mas me sim, ajudou pra faz sempre. total sentido. Você cria uma conexão entre você e Deus no seu dia a dia, não necessariamente só no rito, né? Só naquele momento em Exatamente. que
você fala, agora eu vou me conectar. Você já tenta se manter aqui mais conectado, né? Exato. Seria esse o objetivo. Já pro Rasta é Deus no sentido Deus católico, Deus evangélico, é o mesmo Deus, Deus lá do povo de Israel, do Êxodo, e é um nome diferente para Deus, ou já do Rasta é um outro Deus? Tá aí outra coisa que você vai me perguntar que eu falo, os caras ficam bravos comigo. Porque assim, eu falo novamente o que eu acredito, tá ligado? Tipo, é um outro humano que tá dizendo como que vai chamar Deus. Tipo, Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, ou o homem que faz um Deus à imagem e semelhança dele, né? Por exemplo, a gente pega a espiritualidade. Então, vamos supor, a gente falou bastante hoje aqui dos orixás, das divindades. A Iemanjá, para alguns, eles colocam como uma mulher branca, daquele estereótipo que a gente imagina, que é um padrão de beleza, tá, tá, tá. Mas a Iemanjá é o próprio mar, para mim. Já é as ondas batendo, aquilo ali já é a imagem dela, não tem outra imagem mais linda que aquela, né? Então, o sol tá ali, os ventos, tá tudo aí pra gente já ver como é que é. Agora a nossa necessidade de tipo, pintar um Deus branco, pintar um Deus preto, escrever um nome que é um Deus católico, um Deus tal, porque eu acredito que o Deus de todos é um só. Então daí, se um fala que é um nome e o outro já é outro, eles não estão entendendo esse Deus único, né? Seria o ser humano, de alguma forma, tentando enquadrar Deus dentro daquilo Exato. que ele acredita como uma realidade, né? E no caso, pelo que eu entendo que você está dizendo, para você Deus é a força criadora. Então, assim, Deus está em tudo. Deus é tudo. Não necessariamente um arquétipo que tem o olho Humano. azul e tem um rosto humano. Exato. Eu acredito que Deus é uma energia. Que nem eu falei, existem essas, essas manifestações da energia dele. Então, por exemplo, os neurônios, as raízes, um trovão, um raio, é uma manifestação da energia de Deus. Então, a natureza é uma manifestação da vida de Deus em energia. Agora, por exemplo, eu acredito nisso que é energia. Então, tipo assim, o Deus que eu acredito é um Deus do amor, um Deus da paz, um Deus, né? Então, assim, como um Deus da verdade, o Deus da harmonia, né? E aí, então, eu já sei que, por exemplo, o Deus do ódio não é esse Deus que eu acredito. Então, aquele Deus na Bíblia que mandou matar não sei quem, eu já sei que aquele Deus ali, Javé, Jeová, Já, que Deus é esse, velho? Que manda os caras matar os outros. Então, eu comecei a aprender o quê? Que a Bíblia me ensina a raciocinar também do que está certo e que está errado. Até chegar na revelação que é Jesus, né? Disso, de pô, que adianta eu ser um rasta, mas ser um mentiroso? Que adianta eu ser um rasta, mas eu posso ser rasta, mas eu posso não estar com Deus, que é esse Deus que eu acredito, né? Então eu sinto muito isso, que Deus é uma energia. Então você vai trabalhando. Então, tipo, a paz é uma ação, o amor é uma ação, tudo é uma ação, né? Que muitas pessoas pensam que a paz é uma coisa que é uma coisa estática. Ah, o cara Um estado de espírito, não né? está Que a gente tomando vai... posição, o cara é da paz. Não, a gente está tomando uma posição, sim, senhor. A gente vai ser da paz, a gente vai ser do amor. É uma posição que exige Sim, um exige esforço, uma ação. né? Mesmo, vamos dizer então, mesmo você se posicionando dentro de um modelo de vida em que as pessoas classificam como ser um cara da paz, na real é uma escolha e uma forma de vida, na verdade, né? Vocês estão escolhendo ter essa ação. Não fazer algo também é uma escolha, né? Não se envolver no conflito também é uma escolha. Exato, é. É, mano, é um movimento, né? Como a gente tá falando desde o começo, é um movimento, é ação. O verbo é ação, né? Não basta só falar de paz, nós temos que, esse momento então, que a gente está tendo agora no Brasil e no mundo, é, as coisas vêm para nos agitar, né? Então, às vezes, a gente se torna mais odioso do que aqueles que estão odiando. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se entrar nessa onda de energia. Então, como eu falei, é uma coisa que
o Rasta traz um pouco disso, né? Legal. Um pouco não. O Rasta traz totalmente essa história. Essa é a história. Cara, Mano? e aí, mano? Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Papo top. Desculpa a interrupção dos cachorros. Eu acho que eu vou cortar os cachorros do vídeo. Yeah. Bom, gente, provavelmente se vocês estiverem vendo essa parte, os cachorros invadiram aqui, subiram em cima do Rasta, saíram fazendo a maior zona aqui, mas a gente conseguiu colocar eles lá fora. Talvez vocês escutem uns barulhos de fundo, eram eles, tá? Tá tudo certo, mano. a gente tá vivo. Rascador, obrigado por ter vindo. Valeu, Valeu, Vitor, irmão. tamo junto. Papo Chega aí. top. Chega aí podcast. Mano. Man. E até a próxima, pessoal. Reforçando aí, ó, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá essa força aí pra gente que o canal é novo, a gente precisa tracionar e chegar na quantidade de inscritos para começar a ter uma projeção melhor e começar a também poder trazer pessoas legais aí como o Rascadu, beleza? Chega aí podcast. Até a próxima. Valeu. Rasta, vou dar um salve pra galera aí em casa aí, ó. Resistência total no movimento espiritual. Lembrar dos seres divinos, espirituais sempre, né? Muitas vezes aqui a missão é essa, né? A gente tá aqui embaixo agradando uma coisa pequena, mas espiritualmente os seres celestes aí, né? Os seres do astral estão nos observando o tempo inteiro. Então, ficar ligado aí, porque temos uma grande oportunidade, né? De estar conectado. É isso. Fica a dica aí do Rascadu. Se conectem com o divino, com o espiritual. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Rastafari. Check the number or try your call again.